Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós na graça e na paz de Deus. Só o Senhor que nos dá a paz e a graça para sabermos ter forças para o servi-lo por meio da fé. Nós estamos aqui neste sábado, hoje sábado, sábado 18 de julho de 2026. E desta feita, trazendo uma palavra de meditação para a vida sentimental, para casais, para a vida a dois. E vamos apresentar a Deus, para que Deus venha nos dar sabedoria para sabermos viver nesta vida por meio da direção dEle, por sua palavra e sabedoria. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus te pedimos, nos ajuda a cada casal, nos viver a vida sábia diante de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Título dessa meditação: Avivando o relacionamento na vida a dois. Sabemos que a vida, ela sempre precisa fazer manutenção, tal qual um carro, até mesmo no lar, sempre está precisando fazer reparos, manutenção. Assim é também na vida a dois. Sempre tem que estar reparando, avivando o que precisa ser renovado. Vamos ter como texto bíblico livro de Cantares, ou em outras traduções, como essa que nós vamos ler, na Bíblia de Estudo Bíblico Genebra, que se chama este livro Cântico dos Cânticos. Capítulo 8, versículo 7, diz o seguinte: As muitas águas não poderiam apagar o amor, nem rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, seria de todo desprezado. O amor é assim, ele não se vende, ele se conquista. Então, quando há amor, não há como apagar, não há como acabar. A palavra de Deus diz que no livro de Coríntios, ainda que tenham línguas, revelações e tal, se não tiver amor, não é nada. Então, o amor, ele é quem sustenta. O amor é algo que faz ficar fortalecido a vida de sentimento do casal, do cônjuge. Então, é isso que precisamos sempre reavivá-lo a cada dia na vida a dois, ao casal. Vamos aqui iniciar, vamos falar apenas de algumas anotações e uma pontuação. Avivando o relacionamento na vida a dois. Temos que fazer as coisas juntos, dar um passeio, alguma atividade, recreatividade. É isso que devemos fazer. Nos nossos dias atuais, o tempo está muito resumido. Há tantas distrações, há tantos compromissos. E às vezes há pessoas que ainda, quando chega o dia de folga, o final de semana, tem algumas pessoas que ainda não atentam para saber ter um momento a dois. Temos falado aqui incessantemente pela sabedoria das Escrituras. Guiamos a nossa vida não por filosofias, ideologias, até mesmo de líderes religiosos. Não, guiamos tão somente pelos escritos sagrados, pelos ensinamentos de Deus, que diz: trabalharás 6 dias e ao 7º descansarás. O que temos feito desse 7º dia, do dia do repouso?
Há uma necessidade de que venhamos administrar bem o tempo, ser sábio. E a palavra de Deus fala sobre 2 pontos principais de uma escada. A primeira principal, o primeiro degrau é Deus, nossa vida de comunhão com Deus. A segunda é a família. O que temos feito, hein, desses degraus? Pois é, tem que saber ter um momento para a família. Continuando, conservar os hábitos do início do casamento. Por exemplo, perguntar como está, como foi seu dia, sempre agir com apreço com a pessoa, dar um abraço, um beijo ao sair e ao chegar. Nos vem a lembrança, sempre procurar se lembrar disso. Como foi nos primeiros dias para conquistar aquela pessoa para namorar? O que fizemos? E quando conquistamos o namoro, como agíamos? O que fazíamos? Pense bem nisso. A gente fazia de tudo para conquistar aquela pessoa. Mas depois de conquistar, às vezes, algumas pessoas começam a ficar um pouco que acomodado. A gente tem que fazer como a palavra de Deus diz. Tirar um dia, que é o dia, o sabate, o dia do descanso sábado, para ter um momento com a família. E você praticar, reavivar aquele princípio quando você namorava. Pensou bem nisso? Continuando aqui. Ver o que tem deixado de fazer para o bem dos dois, ou entender o que pode ter acontecido para ocorrer uma certa friesidade no relacionamento dos dois. Então, sempre se autoexaminar. Poxa, usar a mente. Poxa, o que tenho feito, o que tenho deixado de fazer, que fazia quando era namorado, com o noivo. O que precisa reaver. É isso que temos que pensar bem nisso. Continuando. Após verificar a tudo isso e as outras coisas mais, que devemos fazer? Após examinar e ver que tem algo que tem que ser revisto. Consertar nossas falhas e renovar nossos primeiros afetos e hábito de um para com o outro. Vamos agradecer a Deus, pedir a Deus para que haja despertamento, se há algum incômodo ou algum relaxamento ou algo que não está se fazendo mais para avivar o relacionamento. E que Deus dê sabedoria a cada pessoa, a cada um de nós, para saber administrar bem o tempo. Há tempo de ir para a igreja, há tempo de ir para o trabalho, há tempo do casal, há tempo de visitar parente. Sejamos sensatos e sábios para administrar o tempo e valorizar o que é primordial, o que Deus nos ensina por sua palavra. Primeiro Deus, e Deus, nós temos ensinado ontem na meditação. Deus, nós e Deus somos um altar espiritual. Onde você estiver em casa, no trabalho, viva relacionamento com Deus, intimidade com Deus.
quando Deus falou para Abraão: Abraão, anda na minha presença. Será que Deus falou para Abraão: Abraão, você só estará na minha presença se estiver na igreja? O apóstolo Paulo, muito sábio, falou isso. Estamos falando algo aqui que não está embasado ou incluído nessa meditação, mas aquilo que nós entendemos que é Deus que está nos usando, nós falamos de uma forma bem singelosa. O apóstolo Paulo falou: orai a Deus em espírito em todo o tempo. O que significa isso? Aonde você estiver, você está pensando e orando a Deus. É isso. Saibamos dividir, conciliar as coisas e não passar com a carruagem na frente dos bois. Sejamos sábios. A palavra de Deus, aqui no livro de Provérbios, fala sobre como agir com prudência e sabedoria. O homem e a mulher, tanto de Deus como aqueles que não servem a Deus, mas que têm temor a Deus, sabe conciliar essas coisas e usar a prudência para saber governar bem, administrar bem sua vida conjugal, seu momento a sós do casal e da família. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, abençoe. Todos nós venhamos ter sabedoria e saber regrar bem a vida a dois, a vida sentimental, a vida familiar. Deus abençoe e que nos dê, a palavra de Deus diz, aquele que não tem sabedoria, peça. Nós damos um conselho particular nosso. Leia o livro de Provérbios, porque ali você vai encontrar a instrução para ter sabedoria. A palavra de Deus diz claramente, nos Provérbios 24. Provérbios 24, leia tudo, que o lar, uma casa, é edificada com sabedoria. Deus abençoe a todos, até a próxima, em nome do Senhor Jesus.